Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Filosofando em Casa, com o resumo da obra A Doença para a Morte, de Kierkegaard. Referências: Kierkegaard, 1813 a 1855. É o fundador do existencialismo cristão. Ele se levanta contra a filosofia sistemática de Hegel para pensar a existência em uma dimensão subjetiva e concreta. Em A Doença para a Morte, obra mais conhecida sobre a tradução Tratado do Desespero, ele se propõe a esclarecer a condição humana a partir da análise teórica do desespero, impasse existencial, no qual se perde o homem privado de fé. Seu objetivo, a edificação e o despertar, é revelar o sentido metafísico dessa doença espiritual, a fim de indicar-lhe o remédio. Só abrindo-se a Deus é que o ser humano poderá descobrir sua verdade e viver em harmonia consigo mesmo. Problemática: Kierkegaard se interroga sobre a condição de uma vida autêntica, que permite ao indivíduo ser ele mesmo. Porque, se cada um é responsável pelo que é, algumas opções levam a uma verdadeira alienação. E é isto que deve permitir compreender a análise do desespero, que Kierkegaard vai levar a dois níveis. O primeiro, antropológico, estudando o desespero com relação do eu consigo mesmo. E depois, o teológico, considerando-o como relação do eu com Deus. Teses essenciais: tornar-se si mesmo, a tarefa da existência. O ser humano se define por sua dimensão espiritual. Ele é um espírito, ou um eu, isto é, um ser dotado de razão, capaz de se relacionar-se consigo mesmo. Ser inacabado, feito de elementos contraditórios, alma e corpo, finito e infinito, temporal e eterno, liberdade e necessidade. Para realizar-se, operar a síntese desses elementos por uma reflexão sobre si mesmo, chegar à unificação ou harmonização de si mesmo. Tal é a tarefa da existência humana. Por conseguinte, esta tarefa jamais reduz a simplesmente ser, mas consiste em tornar-se si mesmo. Isto é, o indivíduo, ao contrário da vida imediatamente animal, que desprovida do espírito ou de um eu, jamais será algo mais do que um simples exemplar de sua espécie. O eu só pode relacionar-se relacionando-se com Deus. O ser humano não criou a si mesmo. Quem lhe deu a existência foi Deus. Ora, essa dependência o impede de encontrar a harmonia em si mesmo. Para tornar-se ele mesmo, deve relacionar-se com algo que não é ele mesmo, com a potência que o criou. O eu não pode, portanto, realizar-se se continuar encerrado em sua finitude. Ele não ascende verdadeiramente a ele mesmo, senão abrindo-se ao infinito. O desespero é a doença mortal do espírito. Ao contrário do que se pensa em geral, não é a propósito de alguma coisa que o indivíduo desespera, mas a propósito de si mesmo, sobre todas as suas formas. O desespero exprime um desacordo interior, indicando que não se chega a ser si mesmo. Portanto, só um ser espiritual é suscetível de se desesperar, na medida em que ele está consciente de uma síntese a realizar. O desespero consiste em não relacionar-se senão consigo mesmo, a tornar-se como um absoluto, negando assim o seu principal fundamento. O desespero é uma doença mortal do espírito, que recusa viver sem poder morrer, uma vez que o ser humano não pode destruir a parte do eterno que está nele. A fé, cura do desespero. Quando o eu confia em Deus, e não apenas em si mesmo, o desespero é pecado. Consciente de sua parte eterna, ele a recusa. O eu que diante de Deus não aceita elevar-se do finito ao infinito,
descentralizar-se para fazer de Deus o seu centro. Renuncia-se assim a si mesmo. Só a opção da fé, que consiste em que o eu, sendo ele mesmo e querendo sê-lo, torna-se transparente e se funda em Deus. Permite ao ser humano ser autenticamente ele mesmo e o salva do desespero. Cristo, que foi a síntese do homem e do divino, revela ao ser humano a sua alienação e o convida a tornar-se o que ele é em verdade. Conceitos: fé, abertura a Deus que permite que o eu encontre-se a si mesmo e assim atinja o equilíbrio e também a tranquilidade. Conversão espiritual, que marca o renascimento do espírito e o livra da finitude. A fé não pode ser confundida com adesão mecânica aos dogmas e de forma alguma deve ser confundida pela ideia equivocada de colocar Deus a serviço dos interesses humanos. Indivíduo: ser único, que se singulariza por seu devir interior ou espiritual. Deve ser diferenciado do ser humano particular, que só se diferencia dos outros por qualidades exteriores. Pecado: opção de separar-se de Deus, pretendendo encontrar a si mesmo ou seu próprio fundamento. Categoria cristã que não deve ser confundida com a ignorância. Ao contrário da definição socrática, trata-se de um defeito da vontade e não do conhecimento. E com a falta moral, que tem por contrário a fé, a não virtude. O pecado é a transgressão da ordem divina e não simplesmente das regras humanas. Oi, caso você tenha gostado do vídeo, dê um like, assine e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!